Oi, meus amigos, tudo bem? Chegamos aqui com o Web Esporte aqui pela TV Câmara de Louveira. E hoje nós vamos destacar o goalball. Já assistiram ou já ouviu falar do goalball? Veja aí. Mas é isso aí, eu acho que é um esporte bastante concentração e agilidade também. Sensacional, né? O goalball é uma modalidade que vem se destacando e algumas informações, algumas características. Confira, o goalball foi criado em 1946 pelo austríaco Hans Haust e também pelo alemão Seth Handler. E algumas informações do goalball, uma bola que daqui a pouco nós vamos mostrar, ela tem 76 centímetros de diâmetro, é praticado por 3 jogadores, que são chamados titulares, arremessado pelas mãos, e essa bola tem um peso de 1,250 kg. E hoje aqui na Web Esportes de Louveira, pela TV Câmara de Louveira, nós vamos destacar essa modalidade. Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o técnico da seleção brasileira. É isso mesmo, o Brasil no topo ou entre os melhores do mundo. Aqui ao meu lado está o professor Alessandro Tozin. Seja bem-vindo, um grande abraço. Tudo bem, professor? Olá, Ivan, é um prazer estar aqui na cidade de Louveira, né? Essa belíssima cidade, com a qual eu tenho a honra de ter vários professores que trabalham hoje aqui na prefeitura, foram meus alunos no curso de Educação Física do União Anchieta. Verdade, rapaz? Então tem uns conhecidos aí, Tenho vários. Entre eles... O André Fenômeno é o destaque aí. É conhecido na cidade, né? Parecidíssimo com o Ronaldo Fenômeno. Verdade? Vamos convidá-lo. Um dia vai participar com a gente. O professor Alessandro Tozin é formado em Educação Física pela ESEF, a Escola Superior de Educação Física de Jundiaí, e com um currículo espetacular. Especialização em Atividade Motora Adaptada, Fisiologia, Bioquímica, Nutrição Esportiva, com mestrado em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba, que é a Unimep, e também com doutorado na Unicamp, a Universidade de Campinas. E nas horas vagas também pratica o Karatê. É isso, Tozin? É isso mesmo? É verdade. Faço Karatê desde novinho, né? Desde os 10 anos de idade. E é a modalidade que a gente ama de paixão, principalmente agora por ser uma modalidade olímpica, né? Se tornou olímpica, a gente fica acompanhando para ver o Brasil ali em destaque no cenário mundial. Acho que a gente tem algumas chances de medalha ali na próxima Olimpíada. E o Tozin é o técnico da Seleção Brasileira de Goalball. Nós explicamos mais ou menos o goalball. Como é que o goalball surgiu na sua vida, Tozin? Então, na verdade, quando eu estava em 2001 fazendo especialização em atividade motora adaptada, eu conheci o goalball com o professor Ciro, que era um dos alunos, um dos estudantes do doutorado lá da Unicamp. E aí eu comecei com ele, e como eu já dava aula de Karatê no PEAMA, aqui no Programa de Esportes para Pessoas com Deficiência da Prefeitura de Jundiaí, eu dava aula de Karatê para o grupo de cegos. E aí eu comentei com eles, né? Eu conheci uma modalidade nova, e quando teve o implemento bola, aí não teve mais disputa. Todos foram para o goalball. E aí nós começamos a desenvolver a modalidade no PEAMA. Nós tivemos, ao longo de uns 10 anos, aí, grandes destaques aí de resultados, né? No cenário nacional, no cenário paulista. E aí no ano de 2009 me convidaram para assumir a seleção brasileira. E a partir de 2009, na seleção, o Brasil conseguiu aí grandes resultados no cenário mundial, conquistando 2 medalhas de campeonatos mundiais, de ouro, né? 2 medalhas de ouro mundial, 2 medalhas paralímpicas. Em Londres nós somos medalha de prata, no Rio fomos medalha de bronze, já estamos classificados para Tóquio e os Jogos Pan-Americanos, né? Que ganhamos a medalha de ouro em Guadalajara 2011. E agora Peru, né? E no Canadá, Toronto 2015 e agora em agosto tem Lima, Peru. Olha, é um orgulho para a nossa região, inclusive, até por curiosidade, o Tozin trouxe, por favor, ele trouxe a bola oficial do goalball e uma particularidade aqui que a gente destacar, ela vem com esses sinos, são guizos, né? Isso, né? Justamente para o atleta que pratica a modalidade, ele tem a sensação e a percepção da bola estar aproximando, é isso? É isso, é uma bola que não é leve não, ela pesa 1,250 kg. Pesada. Tem 3 guizos dentro, 76 centímetros de diâmetro. E a ideia do jogo é que, como existe jogado na quadra de vôlei, né? E tem 3 áreas, uma área que a gente chama de área de orientação, onde os atletas se orientam para defender.
uma área de lançamento e uma área neutra. Para ser válido o gol, a bola tem que bater na área de lançamento e na área neutra. Bateu nesse espaço, está valendo o gol do outro lado. Porém, a bola, teoricamente, foi feita para não quicar. Por isso que ela é até pesada. Ela é mais pesada que uma bola de basquete? Por exemplo? Umas 3 vezes mais. Uma Olha bola aí. deve ter em torno de 400 gramas, né? Aqui tem 1,2 kg. E nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho segue o nosso bate-papo com o professor Alessandro Tozin, hoje no Web Esportes Louveira, destacando o goalball. Voltamos daqui a pouco. A Câmara Municipal de Louveira está de portas abertas para a população. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. O endereço é Rua Wagner Luiz Bevilacqua, número 35, no bairro Guembê. O telefone da Câmara é o 19 3878 9420. Acompanhe as novidades pelas redes sociais no Facebook, YouTube e Instagram. Também é possível entrar em contato pela ouvidoria e acompanhar outras informações no site do Legislativo www.louveira.sp.leg.br. Voltamos aqui com o Web Esportes Louveira, pela TV Câmara da cidade de Louveira, com o professor Alessandro Tozin, é de Jundiaí e tem essa condição de comandar uma modalidade que está no topo. O Brasil, nós temos um ranking aí, Tozin, me ajuda, entre os melhores. O Brasil já ocupou essa posição de destaque, o topo, até o fim do ano passado, né? E hoje está entre os melhores ainda, é isso? Na verdade a gente também não sabe como que é feito o cálculo do ranking, né? Mas atualmente nós estamos em terceiro do ranking mundial. A Lituânia está em primeiro, a Alemanha em segundo e o Brasil em terceiro. Depois do Campeonato Mundial, nós somos atuais campeões mundiais, que aconteceu no mês de maio, né? E de lá para cá a gente não sabe quais que são os critérios que eles adotaram para colocar o Brasil em terceiro. Eu pensei que isso só acontecia no futebol, então no goalball também, não basta ganhar para pontuar. Não basta ganhar, não dá para a gente Entendi. saber quais são os critérios. Inclusive nós questionamos, né? Mandei um e-mail para a IBSA, né? Questionando por que a gente estava em terceiro, sabendo que a gente competiu no segundo semestre, os países da Europa não competiram, e quais que eram os critérios, mas não deram uma resposta. É verdade. Como é que você consegue linkar o goalball com a modalidade esportiva nessa integração com a educação e o social? A primeira coisa a gente entender é que a gente tem os conceitos do esporte, né? A gente pensar nesse esporte de participação, que para a pessoa com deficiência é bastante interessante, que é o que a gente procura também fazer no dia a dia, né? A gente possibilitar a pessoa com deficiência sair do seu dia a dia, de ficar só dentro de casa e estar praticando uma atividade motora ou uma atividade esportiva. Então esse é um fator importante, participativo e social do esporte. Se a gente andar, por exemplo, no bolão lá em Jundiaí, todo mundo está acostumado a ver a pessoa com deficiência fazendo atividade motora. Acabou sendo uma proposta de inclusão muito interessante, né? Porque as pessoas no dia a dia estão vendo a pessoa com deficiência fazendo atividade motora, fazendo esporte, mostrando seus potenciais e sem ter a exigência do rendimento esportivo. Resgatando a autoestima. Né? Exato. Que é fundamental, né, para ele. E um fator importante isso, os pais acreditarem nisso. O esporte como uma ferramenta de inclusão. Se os pais acreditam, vai dar muito certo. E talvez seja uma das ferramentas de inclusão mais fáceis de se acontecerem, que é o esporte. E aí a gente tem um outro conceito desse esporte, que é o esporte voltado para alta performance. Que aí você está lidando com atletas, e hoje os próprios atletas eles comentam com a gente que eles não querem mais dar entrevista falando de inclusão, não, eles querem ser comparados aos atletas que são atletas convencionais, olímpicos, porque eles treinam tanto quanto um atleta olímpico. Profissionalismo. Profissionalismo, exatamente. Por quê? Porque eles já superaram essa questão da inclusão. Mas o mais importante de tudo isso é a gente perceber que a gente tem as diversas concepções do esporte, né? Que pode ter essa ideia de reabilitação, da pessoa com deficiência ir para o esporte mesmo para reabilitação, e ter o atleta que está envolvido com a alta performance.
Perfeito. Nós estamos chegando na reta final da nossa entrevista. Você é um estudioso, a sua vida praticamente você estudou. Seu currículo mostra isso. E hoje você faz um trabalho, inclusive está defendendo uma tese na Unicamp, é isso? Eu faço doutorado, né, na Unicamp. Tem alguns pontos em destaque que você está defendendo? O que eu estudo no doutorado é justamente a formação do treinador esportivo. E nesse processo de formação, obviamente que na pesquisa, na parte prática da pesquisa, eu trabalho com os treinadores de goalball, os nacionais e internacionais. Mas o princípio básico que a gente vê são alguns quesitos importantes. Por que um Fábio Carille, por exemplo, está sendo tão cogitado no Corinthians, né? Voltou para o Corinthians com tantos prestígios? Porque ele apresenta algumas características que para o atleta hoje são fundamentais. Então a gente tem que pensar, na primeira questão é a relação profissional. Ele deve ser um profissional que no dia a dia tem um conhecimento aprofundado do que é o futebol. E pelo que a gente vê as entrevistas dele, né, você vê que ele deve ser um estudioso do futebol. Isso é importantíssimo, porque o atleta hoje ele quer isso. Ele não quer mais simplesmente só aquele cara que é o boleiro. Ele quer o cara que tem a ciência, que tem embasamento científico para poder falar. Um segundo fator importante são as relações pessoais, né, interpessoais, que é a forma como você lidar com o grupo. E ele deve ser muito bom com isso, a forma como ele fala. E eu vejo também uma característica minha, essa relação interpessoal. Eu sou muito bom de lidar com o grupo. E você fazer com que o atleta, para ter resultado, você tem que fazer com que o atleta acredite no que você está falando. E isso, essa relação interpessoal vai fazendo transformações. Chega um momento que o que você falar está falado, o atleta vai acreditar em você. Se está dando certo ainda, é batata, vai dar certo. É consequência. É consequência. E por fim, a relação intrapessoal, que é a questão do treinador mesmo começar a fazer a leitura dele. O que está dando certo, o que não está dando certo, onde foi que eu errei. Porque quando você tem uma derrota, alguma coisa errou. Foi com você, foi com os atletas, a gente tentar identificar isso. A gente fazer a leitura de si mesmo. Uma atualização. Exatamente. E isso vai fazendo com que os atletas hoje acreditem no trabalho. Perfeito, muito bom. Olha, nós estamos chegando no fim da nossa entrevista, do nosso programa desta semana, hoje com uma pessoa muito especial, um orgulho para a nossa região. Hoje ele é o comandante de uma modalidade que brilha no mundo. O goalball do Brasil é comandado pelo professor Alessandro Tozin. Tozin, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter vindo, ter nos prestado essas informações importantes e certamente o goalball cada vez mais vai crescer. Sucesso para você, rapaz. Fique à vontade. Obrigado, Rivel. É um prazer estar aqui. Um abraço para toda a população de Louveira, né? Uma cidade bastante agradável. Teve uma época na minha vida que até fui convidada para vir trabalhar aqui em Louveira para dar aula de karatê, há muitos anos atrás. Mas é um prazer estar aqui. Um abraço para todos os alunos e os amigos que a gente tem na cidade. Felicidades, viu? Obrigado. Você nos acompanha pelas redes sociais, aí está o nosso endereço no YouTube e também no Facebook. Até a próxima semana. Um abraço, tchau! Hey!